Imagine por um momento que existe um livro tão poderoso, tão revelador sobre os segredos do céu e da terra, que foi deliberadamente removido das Escrituras. Um livro que contém profecias sobre o fim dos tempos, revela os nomes dos anjos caídos e desvenda mistérios que muitos prefeririam manter ocultos. Este livro existe, e seu nome é Enoque. Você já se perguntou por que certas verdades parecem estar escondidas da humanidade? Por que alguns textos antigos desapareceram misteriosamente das bibliotecas sagradas? A resposta pode estar nas páginas de um dos escritos mais controversos e fascinantes da história espiritual da humanidade. Há mais de 5.000 anos, quando o mundo ainda era jovem e a separação entre o céu e a terra era mais tênue, vivia um homem diferente de todos os outros. Seu nome era Enoque, e ele possuía algo que nenhum outro mortal havia experimentado, uma intimidade tão profunda com o Criador que andava com Deus. Mas o que significa realmente andar com Deus? E que segredos foram revelados a este homem durante essa comunhão divina? Enoque não era um rei, não era um guerreiro poderoso, não possuía exércitos ou riquezas. Era simplesmente um homem que buscava a face do Altíssimo com uma sede espiritual que consumia cada fibra do seu ser. E foi exatamente essa simplicidade e pureza de coração que o tornaram digno de receber as maiores revelações já concedidas a um ser humano. Numa manhã como qualquer outra, enquanto Enoque caminhava pelos campos, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu diante dele como uma cortina sendo puxada, e uma voz que fazia a terra tremer sussurrou seu nome. Não era uma voz audível aos ouvidos carnais, mas uma comunicação que penetrava diretamente em sua alma, mais clara que qualquer som terreno. Enoque, filho do homem, disse a voz celestial, você foi escolhido para testemunhar aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que há de vir. Prepare seu coração, pois você verá coisas que nenhum olho mortal jamais contemplou. E você, que está ouvindo esta história agora, já imaginou como seria receber uma mensagem direta do próprio Criador do Universo? Como seu coração reagiria? Você teria coragem de aceitar uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino espiritual de toda a humanidade? Enoque aceitou. E naquele momento, sua jornada comum se transformou numa aventura sobrenatural que desafiaria tudo o que a humanidade pensava saber sobre a realidade. O primeiro segredo revelado a Enoque foi sobre os vigilantes, os anjos que haviam sido designados para observar e proteger a humanidade. Mas algo terrível havia acontecido. 200 desses seres celestiais, liderados por Senjasa e Azazel, haviam se rebelado contra as ordens divinas. Eles desceram do céu não como guardiões, mas como invasores espirituais. Veja e entenda, disse o anjo que guiava Enoque através das visões, como a corrupção entrou no mundo. Enoque viu então uma cena que o deixou horrorizado. Os anjos caídos, seduzidos pela beleza das filhas dos homens, abandonaram suas moradas celestiais. Eles se casaram com mulheres terrenas e geraram uma descendência híbrida, os Nefilis, gigantes de estatura colossal e força descomunal que começaram a aterrorizar a terra. Mas a corrupção não parou por aí. Os anjos caídos começaram a ensinar à humanidade conhecimentos que deveriam permanecer ocultos. Azazel ensinou os homens a forjar armas de guerra, a criar espadas e lanças para derramamento de sangue. Senjasa revelou os segredos da magia e dos encantamentos. Outros ensinaram sobre plantas venenosas, a arte da sedução, os mistérios da astrologia e práticas que corromperam a pureza original da criação. Enquanto Enoque testemunhava essas revelações, uma pergunta ecoava em seu coração: como pôde a humanidade se afastar tanto do propósito original? E talvez você também esteja se perguntando: como é possível que conhecimento se torne uma maldição? A resposta está no coração humano. Quando a sabedoria é buscada para o mal, ela se transforma em instrumento de destruição. A terra começou a gemer sob o peso da corrupção. A violência se espalhou como uma praga. Os gigantes nefilins devoravam tudo o que encontravam pela frente, e a humanidade vivia em constante terror. O grito dos oprimidos subia ao céu dia e noite, clamando por justiça. Foi então que Enoque recebeu uma das missões mais difíceis de sua vida. Ele deveria ser o mensageiro divino para os anjos caídos, levar a eles a notícia de sua condenação eterna. Imagine a coragem necessária para enfrentar seres que um dia habitaram na presença do Altíssimo. Enoque, um simples mortal, deveria confrontar entidades cósmicas que possuíam poder suficiente para mover montanhas. Mas ele não estava sozinho. A mão do Todo-Poderoso estava sobre ele. Quando Enoque se apresentou diante de Azazel, o líder da rebelião, as palavras que saíram de sua boca não eram suas, mas do próprio Criador. Você não terá paz. Uma sentença severa foi decretada contra você. Você será amarrado,
e não haverá misericórdia para você por toda a eternidade. Você não verá o céu, e toda a sua descendência será destruída da face da terra. A fúria de Azazel foi terrível de se contemplar. Seus olhos se incendiaram como carvões ardentes, e sua voz ecoou como trovão: quem é você, mortal insignificante, para trazer julgamento contra aqueles que um dia adoraram diante do trono eterno? Mas Enoque permaneceu firme. Ele sabia que não falava com sua própria autoridade, mas como porta-voz do juiz de toda a terra. E naquele momento de confronto cósmico, algo extraordinário aconteceu. A presença divina se manifestou de tal forma ao redor de Enoque que os próprios anjos caídos foram obrigados a se curvar diante da autoridade que emanava através dele. E você? Já teve que enfrentar situações onde parecia ser o mais fraco, mas sabia que tinha a verdade do seu lado? Já experimentou aquele momento em que, apesar do medo, você precisou se posicionar contra a injustiça? Enoque nos ensina que quando estamos alinhados com o propósito divino, nossa fragilidade humana se torna conduto para um poder que transcende qualquer oposição. Mas as revelações de Enoque estavam apenas começando. Após cumprir sua missão com os anjos caídos, ele foi levado numa jornada através dos céus que mudaria para sempre sua compreensão sobre a realidade. O anjo que o guiava disse: venha, Enoque, e veja os segredos do céu e da terra, os tesouros da neve e do granizo, os mistérios dos ventos e das nuvens. Enoque foi transportado através de 7 céus, cada um revelando aspectos diferentes da criação divina. No primeiro céu, ele viu os tesouros dos elementos, onde ficavam guardadas as reservas de chuva, neve e granizo que seriam liberadas sobre a terra conforme a vontade do Criador. No segundo, contemplou as prisões preparadas para os anjos que aguardavam julgamento. No terceiro, observou o paraíso reservado para os justos. Mas foi no quarto céu que Enoque recebeu uma das visões mais impactantes. Ali ele viu o sol e a lua em suas jornadas celestiais, compreendendo os mistérios dos tempos e das estações. Ele observou como cada estrela tinha um nome e um propósito específico, como os movimentos cósmicos seguiam leis perfeitas estabelecidas pelo Criador. Veja, disse seu guia angelical, como tudo no universo obedece às leis divinas, exceto aqueles que escolheram a rebelião. No quinto céu, Enoque encontrou os anjos que lamentavam constantemente pela corrupção que havia invadido a terra. Suas lágrimas caíam como chuva, e seus gemidos ecoavam pelas esferas celestiais. Foi ali que ele compreendeu o quanto o coração de Deus sofria ao ver sua criação corrompida. O sexto céu revelou os mistérios dos elementos da natureza e como eles serviriam como instrumentos de julgamento. Enoque viu como o fogo seria usado para purificar a terra, como as águas do dilúvio já estavam sendo preparadas, como os ventos carregariam tanto bênção quanto maldição conforme a escolha da humanidade. Mas foi no sétimo céu que aconteceu o encontro mais extraordinário de toda a experiência de Enoque. Ali, na presença imediata do trono eterno, ele contemplou uma glória que nenhuma palavra humana poderia descrever. A luz era tão intensa que parecia líquida, fluindo como rios de pureza absoluta. O som era como o canto de milhões de vozes angelicais em perfeita harmonia. E no centro de toda aquela majestade, Enoque percebeu uma presença que era simultaneamente familiar e completamente transcendente. Era como se reconhecesse aquele com quem havia andado na terra, mas agora contemplava sua verdadeira natureza divina em toda a sua plenitude. Aproxime-se, meu servo fiel, veio a voz que criou mundos com uma palavra. Você foi encontrado digno de conhecer os mistérios que estão ocultos desde a fundação da terra. Naquele momento, Enoque recebeu revelações sobre o futuro da humanidade que o deixaram simultaneamente aterrorizado e cheio de esperança. Ele viu o dilúvio que viria para purificar a terra. Viu como Noé seria escolhido para preservar a vida. Contemplou a vinda do Messias, que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria o que havia sido perdido. Mas talvez a visão mais impressionante tenha sido sobre os últimos dias. Enoque viu um tempo futuro quando a terra seria novamente invadida por forças espirituais das trevas, quando a humanidade enfrentaria tribulações sem precedentes, mas também quando a glória divina seria revelada de forma definitiva. Escreva tudo o que você viu, ordenou a voz divina. Estas palavras são para as gerações futuras, para aqueles que buscarão a verdade em tempos de grande escuridão. E foi assim que nasceu o livro de Enoque, um registro fiel das mais extraordinárias revelações já concedidas a um ser humano. Mas por que este livro foi posteriormente removido do cânon bíblico oficial? Porque seus ensinamentos foram considerados controversos demais para permanecer entre as escrituras aceitas? A resposta está no poder transformador de suas palavras.
O livro de Enoque não apenas revela segredos sobre o passado distante, mas também oferece insights profundos sobre a natureza da guerra espiritual que ainda hoje acontece ao nosso redor. Ele nomeia especificamente os líderes das forças das trevas, descreve suas estratégias e revela como podem ser derrotados. Para muitos líderes religiosos ao longo da história, essas revelações eram consideradas perigosas demais para o conhecimento público. Eles temiam que o povo comum, conhecendo detalhes íntimos sobre o mundo espiritual, pudesse se tornar vulnerável a práticas ocultistas ou perder a dependência das instituições religiosas estabelecidas. Mas talvez o aspecto mais controverso do livro de Enoque seja sua ênfase na responsabilidade individual. Diferentemente de outras tradições que enfatizavam a mediação sacerdotal, os escritos de Enoque sugeriam que qualquer pessoa sincera poderia ter acesso direto às revelações divinas, assim como ele teve. Isso representava uma ameaça ao poder estabelecido. Se cada pessoa pudesse andar com Deus como Enoque andou, qual seria o papel das hierarquias religiosas? Se os mistérios celestiais estivessem acessíveis a qualquer coração puro, como manter o controle sobre o conhecimento espiritual? E você? Já se sentiu limitado por sistemas que parecem colocar barreiras entre você e uma experiência direta com o sagrado? Já questionou por que certas verdades espirituais parecem estar reservadas apenas para alguns privilegiados? A história de Enoque sugere que o acesso às realidades celestiais é um direito de nascença de todo ser humano que genuinamente busca a face do Criador. Após suas visões celestiais, Enoque retornou à Terra com uma missão urgente. Ele deveria advertir a humanidade sobre o julgamento iminente e ensinar o caminho da salvação. Mas sua aparência havia mudado. Aqueles que o conheciam notaram que seu rosto brilhava com uma luz interior, que suas palavras carregavam uma autoridade que não possuía antes. Alguns o ouviram com reverência e mudaram suas vidas. Outros o rejeitaram como um fanático religioso. Mas Enoque permaneceu fiel à sua missão, sabendo que sua responsabilidade era entregar a mensagem, não forçar sua aceitação. Durante os anos seguintes, Enoque continuou recebendo revelações. Ele escreveu sobre a ressurreição dos mortos, sobre o julgamento final, sobre a nova terra que seria criada para os justos. Seus escritos se tornaram um farol de esperança para aqueles que viviam em meio à crescente corrupção do mundo antediluviano. Mas talvez o ensinamento mais poderoso de Enoque tenha sido sobre a natureza da transformação espiritual. Ele demonstrou que um ser humano comum poderia ser tão transformado pela presença divina que se tornaria capaz de transcender as limitações da mortalidade. A Bíblia registra de forma misteriosa: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Mas o que realmente aconteceu naquele momento final? Os escritos de Enoque fornecem detalhes fascinantes sobre sua tradução. Ele descreve como, durante uma de suas caminhadas habituais com o Criador, sentiu seu corpo físico se transformando. Cada célula de seu ser foi sendo transfigurada numa substância que não era mais limitada pelas leis da matéria comum. Ele não morreu, simplesmente transcendeu da existência terrena para a celestial. Não temam, foram suas últimas palavras registradas para aqueles que testemunharam sua partida. O que acontece comigo hoje é uma promessa do que aguarda todos os que escolherem andar no caminho da justiça. E essa promessa ecoa através dos milênios até chegar aos seus ouvidos hoje. Você já considerou que a história de Enoque não é apenas um relato histórico, mas também uma profecia sobre o potencial de transformação que existe dentro de cada ser humano? Séculos depois da partida de Enoque, seus escritos continuaram sendo preservados e estudados por aqueles que buscavam compreensão mais profunda sobre os mistérios espirituais. Os essênios, uma comunidade judaica dedicada à pureza espiritual, consideravam o livro de Enoque como uma de suas escrituras mais sagradas. Jesus Cristo mesmo fez referências aos ensinamentos de Enoque. Quando falou sobre os filhos dos homens e os filhos de Deus, quando descreveu a batalha cósmica entre luz e trevas, quando profetizou sobre sua segunda vinda acompanhado de milhares de seus santos, ele ecoava as revelações que primeiro foram dadas a Enoque. O apóstolo Judas citou diretamente o livro de Enoque em sua epístola, validando sua autoridade espiritual. Pedro fez referências aos anjos que pecaram e foram reservados em cadeias da escuridão, conceitos detalhadamente explicados nos escritos de Enoque. Mas então, por que este livro desapareceu das escrituras oficiais? A resposta está nas turbulências políticas e religiosas dos primeiros séculos da era cristã. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, líderes eclesiásticos se viram pressionados a padronizar as doutrinas e estabelecer um cânon bíblico que não gerasse controvérsias políticas. O livro de Enoque,
com suas revelações detalhadas sobre anjos caídos e sua ênfase na experiência espiritual individual, foi considerado problemático demais. Além disso, alguns de seus ensinamentos sobre calendário e astronomia contradiziam as práticas religiosas já estabelecidas. Sua descrição detalhada do mundo espiritual criava questões teológicas complexas que muitos líderes religiosos preferiam evitar. Gradualmente, o livro de Enoque foi sendo removido das bibliotecas oficiais, banido dos mosteiros, e sua posse se tornou motivo de suspeição. Durante séculos, parecia que seus ensinamentos haviam sido perdidos para sempre. Mas Deus tem maneiras misteriosas de preservar aquilo que deve permanecer. No século XVIII, um explorador escocês chamado James Bruce descobriu manuscritos completos do livro de Enoque numa biblioteca etíope. Era como se o próprio céu tivesse conspirado para manter essas revelações vivas até um tempo em que a humanidade estaria pronta para recebê-las novamente. E talvez esse tempo seja agora. Vivemos numa era em que questionamentos espirituais estão ressurgindo, quando pessoas ao redor do mundo estão buscando experiências autênticas com o sagrado, quando as verdades escondidas estão sendo trazidas à luz. O que você faria se descobrisse que tem acesso a conhecimentos espirituais que foram deliberadamente ocultados por gerações? Como reagiria se soubesse que os mesmos mistérios revelados a Enoque ainda estão disponíveis para aqueles que genuinamente buscam? A relevância do livro de Enoque para nossos dias é impressionante. Quando ele descreve uma época de grande corrupção moral, quando a violência se espalha pela terra, quando os poderosos oprimem os fracos, quando o conhecimento é usado para fins destrutivos, não parece uma descrição perfeita do mundo atual? Suas profecias sobre os últimos dias falam de um tempo quando os segredos do céu serão revelados, quando os escolhidos se levantarão da terra, quando haverá grande tribulação seguida de grande glória. Muitos estudiosos veem paralelos impressionantes entre essas predições e os eventos que estão se desenrolando em nosso tempo. Mas o livro de Enoque não é apenas sobre julgamento e tribulação. Sua mensagem central é de esperança e transformação. Ele promete que aqueles que permanecerem fiéis ao caminho da justiça, que buscarem intimidade com o Criador como Enoque buscou, experimentarão uma glória que superará em muito qualquer sofrimento temporal. E essa promessa se estende a você que está ouvindo esta história. Não importa quão comum você possa se sentir, quão insignificante suas circunstâncias possam parecer, a mesma oportunidade de andar com Deus que foi dada a Enoque está disponível para você hoje. O segredo não está em conhecimento esotérico ou práticas místicas complicadas. Está na simplicidade de um coração que genuinamente busca o rosto do Criador, na humildade de reconhecer nossa necessidade de orientação divina, na coragem de viver de acordo com verdades espirituais mesmo quando o mundo ao redor caminha na direção oposta. Enoque nos ensina que não precisamos esperar pela morte para experimentar realidades celestiais. Não precisamos ser super santos para receber revelações divinas. Precisamos apenas da disposição sincera de buscar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Enquanto refletimos sobre esta história extraordinária, uma pergunta surge naturalmente: se o livro de Enoque contém verdades tão